Doenças que estavam controladas estão voltando. O alerta sobre a vacinação. Imagine descobrir que uma doença que durante anos deixou de ser uma preocupação frequente pode voltar a aparecer justamente quando as pessoas acreditavam que ela já estava praticamente esquecida. Essa situação não é apenas uma hipótese. O sarampo voltou a chamar a atenção das autoridades de saúde nas Américas e em 2026 a região está enfrentando o maior número de casos confirmados em mais de 2 décadas. Mas existe uma informação muito importante. Isso não significa que todas essas doenças estejam de volta ao Brasil da mesma maneira. E também não significa que as vacinas tenham deixado de funcionar. Na verdade, a situação mostra exatamente o contrário. Quando a vacinação diminui e surgem grupos de pessoas sem proteção suficiente, uma doença altamente transmissível pode encontrar espaço para circular novamente. Eu sou o Dr. Rafael Borges, cardiologista. E neste vídeo quero explicar de forma simples o que realmente está acontecendo com doenças como sarampo e poliomielite. Por que doenças que pareciam controladas podem reaparecer? O que está acontecendo atualmente no Brasil? E principalmente por que manter a vacinação em dia continua sendo uma das ferramentas mais importantes de prevenção. Antes de continuar, eu quero pedir uma coisa. Se você gosta de informações de saúde apresentadas de forma clara e responsável, deixe seu gostei. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com familiares e amigos, porque informação correta também é uma forma de prevenção. Agora vamos começar pelo sarampo. O sarampo é uma das doenças infecciosas mais transmissíveis que existem. O vírus pode ser transmitido pelo ar e por partículas respiratórias de uma pessoa infectada. Isso significa que quando uma pessoa contaminada tosse, espirra, fala ou simplesmente permanece em determinado ambiente, existe possibilidade de transmissão para pessoas suscetíveis. E é justamente essa enorme capacidade de transmissão que torna a vacinação tão importante. Quando uma população apresenta uma cobertura vacinal elevada, fica muito mais difícil para o vírus encontrar pessoas vulneráveis suficientes para manter uma cadeia de transmissão. Mas quando começam a surgir grupos com vacinação incompleta ou pessoas que não receberam as doses recomendadas, a situação pode mudar. E foi exatamente esse tipo de cenário que contribuiu para o retorno da circulação do sarampo no Brasil a partir de 2018. O Ministério da Saúde explica que o Brasil havia recebido em 2016 a certificação de eliminação da circulação endêmica do sarampo. Porém, a partir de 2018 houve reintrodução do vírus e posteriormente o país perdeu essa certificação depois de mais de 12 meses de transmissão. Entre 2018 e 2022 foram registrados mais de 39 mil casos de sarampo no país. Mas existe uma atualização muito importante. Em novembro de 2024, o Brasil recebeu novamente a recertificação da eliminação da circulação endêmica do sarampo. E esse status continua atualmente. Isso precisa ficar muito claro. Ter casos importados ou casos isolados não significa necessariamente que o Brasil tenha perdido novamente o status de eliminação. Significa que o vírus pode chegar através de pessoas infectadas em outros locais e que é necessário manter vigilância e vacinação para impedir que ele volte a estabelecer transmissão sustentada. E esse é um dos pontos mais importantes deste vídeo. A eliminação não significa que o vírus desapareceu do planeta. Significa que a circulação endêmica foi interrompida naquele território. Por isso a vigilância continua sendo necessária. E o cenário internacional em 2026 merece atenção. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, até a semana epidemiológica 28 de 2026, as Américas haviam registrado 47.459 casos confirmados de sarampo em 16 países e um território. Foram registrados também 44 óbitos. Esse é o maior número de casos confirmados de sarampo na região desde 2004. Ou seja, não estamos falando de uma preocupação inventada para causar medo. Existe realmente um aumento importante de casos na região. Mas também precisamos evitar o exagero. O fato de existir um aumento de casos nas Américas não significa que o Brasil esteja enfrentando uma epidemia generalizada. Os dados brasileiros são diferentes. O Ministério da Saúde informa que em 2025 foram confirmados 38 casos no Brasil. Parte desses casos estava relacionada a viagens internacionais. E alguns ocorreram em pessoas sem vacinação ou com esquema vacinal incompleto. Em 2026, novos casos também foram identificados e estão sendo acompanhados pelas autoridades de saúde.
Por isso a recomendação continua sendo fortalecer a vacinação e a vigilância. Agora pense comigo. Por que uma doença que praticamente desapareceu pode voltar? A resposta está em uma palavra: imunidade. Quando uma pessoa é vacinada, ela desenvolve proteção contra determinadas doenças. Quando uma grande parcela da população está protegida, o vírus encontra muito mais dificuldade para circular. Mas quando muitas pessoas deixam de receber as vacinas recomendadas, surgem espaços de vulnerabilidade. E esses espaços podem facilitar a transmissão. É por isso que as vacinas não protegem apenas quem recebe a dose. Elas também ajudam a proteger a comunidade. Principalmente pessoas que não podem receber determinadas vacinas por razões médicas e crianças que ainda não chegaram à idade indicada para algumas doses. Agora vamos falar de uma doença que talvez muita gente mais jovem nunca tenha visto pessoalmente: a poliomielite. A poliomielite é uma doença causada pelo poliovírus. Em alguns casos ela pode provocar paralisia permanente. E em situações graves pode comprometer músculos responsáveis pela respiração. Durante décadas a poliomielite provocou sofrimento e incapacidade em diferentes países. Mas graças às estratégias de vacinação a situação mudou completamente. No Brasil não são registrados casos de poliomielite há décadas. E isso é uma conquista extraordinária da saúde pública. Mas existe um detalhe que não pode ser ignorado. O poliovírus ainda não foi erradicado mundialmente. Enquanto o vírus continuar circulando em alguma parte do mundo, existe risco de reintrodução em países onde a doença já foi eliminada. É por isso que a vacinação continua sendo necessária. Inclusive existe uma atualização importante no calendário brasileiro. Desde 3 de agosto de 2026, o esquema de vacinação contra a poliomielite passou a incluir um segundo reforço da vacina inativada contra a poliomielite aos 4 anos de idade. Essa mudança reforça a proteção das crianças. E mostra uma coisa importante: os calendários de vacinação podem ser atualizados conforme novas evidências e necessidades epidemiológicas. Por isso não devemos confiar apenas na memória, nem naquele cartão antigo guardado em uma gaveta. É importante conferir a situação vacinal atual. E existe uma maneira simples de fazer isso: levar a caderneta de vacinação até uma unidade básica de saúde. Os profissionais podem verificar quais doses já foram recebidas e quais eventualmente precisam ser atualizadas. E aqui chegamos a uma pergunta muito comum: e se a criança perdeu uma dose? Será que precisa começar tudo novamente? Em muitos casos o esquema pode ser atualizado sem precisar reiniciar todas as doses. Mas isso depende da vacina, da idade e do histórico daquela pessoa. Por isso a orientação correta é levar a caderneta para a avaliação de um profissional de saúde. Não tente montar o calendário sozinho baseado em informações encontradas nas redes sociais. Outro ponto importante: atualmente o Brasil está realizando a Campanha Nacional de Multivacinação de 2026. A campanha começou em agosto e segue até 1º de setembro. E hoje, 22 de agosto de 2026, acontece o Dia D Nacional. A mobilização é direcionada principalmente para crianças e adolescentes menores de 15 anos. O objetivo é justamente atualizar a caderneta e aumentar a proteção contra diversas doenças. Entre elas estão sarampo, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, hepatites, meningites, pneumonias, influenza, varicela e outras doenças que podem ser prevenidas por vacinação. Durante a campanha, os profissionais de saúde verificam a caderneta e aplicam as doses necessárias de acordo com a idade e o histórico vacinal. Isso é muito importante. Não significa que toda criança vai receber todas as vacinas novamente. A vacinação é feita de acordo com as recomendações específicas para cada situação. Agora vamos falar sobre uma dúvida que aparece frequentemente: as vacinas são completamente livres de efeitos adversos? A resposta responsável é não. Nenhum medicamento ou vacina pode ser considerado absolutamente livre de riscos. Algumas pessoas podem apresentar reações leves depois da vacinação: dor no local da aplicação, vermelhidão, febre, mal-estar, cansaço. Essas reações podem acontecer e geralmente são passageiras. Mas existe uma diferença enorme entre uma reação adversa esperada e um evento grave.
Eventos graves são muito menos frequentes e devem ser avaliados pelas autoridades e pelos profissionais de saúde. Por isso, não devemos cair em nenhum dos dois extremos. Não devemos dizer que vacina é risco zero. Mas também não devemos transformar eventos raros em argumento para abandonar uma ferramenta que possui enorme importância na prevenção de doenças graves. A melhor decisão é conversar com profissionais de saúde e avaliar cada situação individualmente. Agora quero falar especialmente com os pais e responsáveis. Se você não lembra se seu filho tomou determinada vacina, se perdeu a caderneta, se existem doses atrasadas, ou se simplesmente não sabe se o esquema está completo, não fique tentando descobrir sozinho pela internet. Procure uma unidade básica de saúde. A equipe pode verificar o histórico disponível e orientar a atualização necessária. O Ministério da Saúde também disponibiliza informações sobre o calendário nacional de vacinação. E em determinadas situações a caderneta pode ser acompanhada pelo Meu SUS Digital. Agora talvez você esteja se perguntando: mas o que tudo isso tem a ver com o coração? Tem muito mais relação do que parece. Uma infecção grave pode provocar uma resposta inflamatória importante no organismo. Pessoas idosas e indivíduos que já apresentam doenças crônicas podem ter maior risco de complicações quando enfrentam determinadas infecções. Por isso, prevenção não deve ser pensada apenas como uma questão relacionada a crianças. Adultos e idosos também precisam manter suas vacinas atualizadas de acordo com as recomendações para sua faixa etária e suas condições de saúde. Cuidar da saúde cardiovascular significa também cuidar da prevenção. Controlar a pressão arterial, controlar o colesterol, controlar a glicemia, praticar atividade física, não fumar, ter uma alimentação equilibrada, dormir adequadamente e manter a vacinação recomendada em dia. Tudo isso faz parte de uma estratégia de cuidado integral. Então chegamos à principal mensagem deste vídeo. O sarampo está aumentando nas Américas. Isso é uma realidade. Mas o Brasil continua mantendo o status de eliminação da circulação endêmica do sarampo. E os casos registrados precisam ser investigados e controlados para impedir que o vírus volte a estabelecer transmissão sustentada. A poliomielite também continua sendo uma doença que merece atenção. O Brasil não registra casos há décadas. Mas o vírus ainda não foi erradicado mundialmente. Por isso a vacinação continua sendo fundamental. E neste momento existe uma oportunidade muito importante. A campanha nacional de multivacinação está acontecendo e segue até 1º de setembro. Hoje, 22 de agosto, é o Dia D nacional. Se você tem crianças ou adolescentes menores de 15 anos na família, aproveite para verificar a caderneta. Procure uma unidade de vacinação e pergunte se existe alguma dose pendente. Não espere uma doença voltar para lembrar da importância da prevenção. Porque o maior sucesso de uma vacina muitas vezes acontece justamente quando não vemos a doença. Quando uma criança cresce sem conhecer a poliomielite. Quando uma família não precisa enfrentar as complicações do sarampo. Quando uma comunidade consegue interromper a circulação de um vírus. Isso também é resultado da prevenção. E existe uma frase que resume tudo: doenças controladas não significam doenças esquecidas. Enquanto os agentes infecciosos continuarem existindo em alguma parte do mundo, precisamos manter vigilância e proteção. Eu sou o Dr. Rafael Borges, cardiologista. Se este vídeo trouxe uma informação importante para você, deixe seu gostei. Inscreva-se no canal. Compartilhe com familiares e amigos. E, principalmente, confira a caderneta de vacinação da sua família. Converse com um profissional de saúde. E procure sempre informações em fontes confiáveis. A prevenção começa muito antes da doença aparecer. Cuidar da saúde hoje é uma forma de proteger o futuro. Eu sou o Dr. Rafael Borges, cardiologista. Muito obrigado por acompanhar este vídeo até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e cuide muito bem da sua saúde.